Oi, pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal, Nau da História, e vamos dar continuidade ao assunto sobre pré-história. Então, nós vimos o período paleolítico, com suas principais características, e hoje iremos ver o período neolítico. Lembrando que esse canal não tem nenhum fim lucrativo, ele é exclusivamente para divulgar as aulas para os meus alunos do ensino fundamental e médio, mas também para o público em geral, quem gosta de história. Na última aula, nós vimos o período paleolítico, como acabei de falar, e uma das características do período paleolítico, pessoal, era o nomadismo. O homem era nômade, então eles viviam de um lugar para o outro, viviam da caça e da coleta. Não plantavam nem conheciam a domesticação de animais, então era uma vida muito complicada, eles tinham que estar se deslocando constantemente. Porém, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, em algumas regiões do mundo, os homens começaram a plantar e a criar animais. A isso nós damos o nome de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Assim como o paleolítico significa pedra velha, pedra antiga ou pedra lascada, o período neolítico, neo, significa novo, né? Então, pedra nova, pedra polida, porque os homens passaram a utilizar instrumentos fabricados a partir da pedra polida. Então, vamos ver aqui algumas características. O início da prática da agricultura e a domesticação de animais é a principal característica que vai levar a outra, o sedentarismo. Então, o homem vai deixando aquela vida nômade e vai adotando o sedentarismo, vai se fixando em um único lugar. E isso leva a outras práticas, como o controle da produção de alimentos, o surgimento de aldeias, o surgimento de uma religiosidade, o surgimento de uma classe social destinada à proteção desse território, que são aí os guerreiros. Então, vai se formando ali as bases do que a gente conhece como civilização, a partir da domesticação de plantas e animais. Então, as mudanças, elas foram tantas, pessoal, elas foram tão intensas e tão profundas, que nós damos o nome de Revolução Neolítica, e foi um passo fundamental para a nossa evolução, né? A evolução cultural do homem e o surgimento aí do que a gente conhece por civilização. Acredita-se que provavelmente foi a mulher a primeira a observar que algumas sementes caindo no chão germinavam, e também a primeira a domesticar algumas espécies de animais, animais silvestres, provavelmente trazidas pelos homens das caças. Por que a mulher, pessoal? Porque a mulher tinha mais tempo para observar, uma vez que ela ficava mais fixa em uma região por conta das crianças, que ela tinha que ter os devidos cuidados, como é até hoje, né? A criança humana, ela demanda mais cuidado do que os filhotes dos outros animais. Então, uma curiosidade aí, provavelmente a mulher sendo a pioneira aí nessas duas práticas, criação de animais e domesticação de plantas. Alguns instrumentos aqui, pessoal, de pedra polida, daí o nome do período, né? Período neolítico. Com a Revolução Neolítica, muita coisa começou a se transformar, pessoal. O modo de vida do homem, o modo de moradia, a própria cultura. O homem passou a ter mais tempo livre, então começou a pensar em questões existenciais. Então vão surgindo aí as bases do que seria a civilização, a questão da religiosidade, a questão dos guerreiros para proteger esse território, os sacerdotes, e aí uma espécie de governo, era preciso ter alguém para controlar essa produção de alimentos. E essas civilizações, essas primeiras civilizações, aldeias, elas vão surgindo sempre à margem de rios, por conta da agricultura, eles precisavam de água, né? Então, pessoal, tá aí no período neolítico
às vezes, do que a gente conhece como civilização. E, finalmente, por uma necessidade, o homem vai inventar a escrita aí para controlar a produção de alimentos e controlar a vida nas aldeias. Então, o surgimento da escrita, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, ou 4.000, marca o fim da pré-história, ou história pré-literária. Já lá no finalzinho do Neolítico, o homem aprende a técnica da metalurgia, né, pessoal? Então começa a usar metais, a chamada idade dos metais, lá no finalzinho do período Neolítico. Então, até a próxima aula.